Já fazem 13 anos desde o lançamento do último filme da franquia Sexta-feira 13. E desde então a gente não recebe mais nada, nenhum jogo recebe atualização e nem nada do tipo, porque eles estão presos numa batalha legal que não tem fim. Porém, algumas pessoas dizem que tem esperança e vai haver uma luz no fim desse túnel e que talvez mesmo, haja um novo filme no horizonte dessa franquia. Vem comigo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Oi, eu sou a Aline Lawson e hoje a gente vai falar da franquia Sexta-feira 13. Com certeza uma das maiores e mais famosas franquias do terror, Sexta-feira 13 começou lá em 1981, surfando no hype do filme Halloween. E fez muito bem. Ao invés de simplesmente copiar Halloween, eles fizeram uma colcha de retalhos com vários filmes de terror, Psicose, Halloween, Massacre da Serra Elétrica e vários outros filmes que estavam fazendo sucesso naquela época e criaram uma coisa completamente nova, que é o seu vilão, Jason Voorhees. Na verdade, no primeiro filme, o vilão mesmo foi a Pamela Voorhees, mãe do Jason. Mas a questão é, em 2009 nós recebemos o remake Sexta-feira 13 e depois disso, nada mais. O jogo multiplayer de Sexta-feira 13 fez muito sucesso por alguns anos, mas ele mesmo parou de receber atualizações. E tudo isso tem um só motivo: a briga pelos direitos dos personagens e da franquia. O diretor e o roteirista do primeiro filme de Sexta-feira 13 tiveram uma batalha legal entre quem tinha o direito sobre os filmes. O diretor alegava que o roteirista não tinha direitos porque ele foi contratado para escrever aquele roteiro, não era uma coisa que ele pensou sozinho. E o roteirista argumentava que, como foi ele que escreveu, pertencia a ele. Essa batalha legal aconteceu em 2018 e o roteirista venceu. De acordo com os direitos dos autores dos Estados Unidos, o fato dele ter sido contratado para fazer aquilo não diminui o fato de que ele tem sim direito sobre o que ele escreveu. Porém, o diretor não gostou desse resultado e depois ele entrou com um novo processo para tentar mudar isso com um novo órgão. E passou mais alguns anos, mas eles também disseram que o roteirista é quem tem os direitos do primeiro Sexta-feira 13. Isso é ótimo, certo? Tá resolvido? Na verdade, não. Victor Miller, o roteirista do primeiro Sexta-feira 13, só tem direito a tudo que está no primeiro filme. Ele pode mexer com qualquer coisa dali, ele pode criar novos filmes, séries, filmes e desenhos e o que ele quiser com o que tá ali. E sabe quem não está no primeiro filme de Sexta-feira 13? A versão adulta do Jason Voorhees. Então, se esse roteirista fosse criar novas histórias com o que ele tem direito, ele não poderia usar o personagem do Jason como a gente conhece, aquele cara enorme que usa um facão e uma máscara de hóquei. Porque esse personagem, ele não tem direito. Na verdade, ele nem tem direito ao nome Sexta-feira 13. Se ele fosse fazer um novo filme, teria que ter um nome diferente. Sim, tá uma bagunça, cada direito tá com uma pessoa de frente, tá horrível. Enquanto isso, o diretor tem o direito dos personagens adultos e ele pode criar uma coisa com isso, mas ele não pode fazer nada que tenha a ver com o primeiro filme. Viu onde é que a coisa fica muito bagunçada? Mas por que eu tô vindo explicar isso aqui pra vocês agora, do nada? O que aconteceu pra mudar esse papo? O produtor Roy Lee, que já trabalhou com produção de vários filmes de terror, fez uma entrevista no podcast recentemente e ele deu a entender que tem coisa vindo por aí. Quando alguém perguntou pra ele sobre essa franquia Sexta-feira 13, ele disse que esse é o tipo de coisa que ele adoraria falar mais sobre e que a gente talvez receba novidades sobre isso lá pro final do ano. Ele não disse mais nada, foi super misterioso, mas assim, qualquer novidade referente a essa franquia é uma ótima notícia. Mas vamos especular um pouquinho o que pode estar vindo por aí. Se o roteirista e o diretor pararem de briguinha infantil e resolverem se juntar como eles já deviam ter feito há muito tempo, eles podem juntar os direitos que ambos têm e continuar a franquia da forma como eles quiserem. É ridículo pensar que eles deixaram essa franquia dormindo por tanto tempo por causa disso. Porque onde Jason Voorhees vai, o dinheiro vai junto e não faz sentido deixar ela parada por tanto tempo só porque não quer dividir o brinquedinho. Então talvez eles dois tenham finalmente visto a razão e tenham se juntado pra trazer uma coisa nova. Essa seria a melhor solução, porque aí nesse caso a gente vai ter a franquia da forma como a gente conhece. Pode ser um reboot, um remake, qualquer coisa, mas a gente vai ter o Jason que a gente conhece. Agora, se eles ainda estiverem brigadinhos e o roteirista resolver continuar com a história que ele tem, com os direitos que ele tem, o que ele pode fazer é pegar todos os elementos que estão no filme original lá de 81 e criar uma nova história em cima disso, com esses personagens. O que quer dizer que a Pamela Voorhees pode voltar, porque ela era a vilã naquela época. O Jason Voorhees criança também poderia voltar, mas ali até fica numa água meio escura, porque a gente não tem confirmação naquele filme se ele era uma alucinação ou se realmente era ele, se ele era sobrenatural ou não. Então nessa parte até que dá pra fazer uma brincadeira aí, porém a gente não pode ver a versão adulta dele. Se o Jason vir a crescer, ele vai ter que ser diferente da versão que a gente conhece. Nada de máscara de hóquei, nada de usar as mesmas armas e nada de atravessar portas com o corpo, porque isso é marca registrada do Jason adulto que pertence a outra pessoa. Um dos advogados do roteirista, quando for dar uma entrevista, falar sobre o que aconteceu quando ele venceu essa batalha ali na justiça pelos direitos, eles falaram que eles podem fazer qualquer coisa, desde que envolva apenas o primeiro filme. Enquanto ele estava jogando possíveis ideias do que poderia acontecer, ele disse que eles poderiam explorar mais Crystal Lake, e como o Jason se transformou naquele cara que a gente conhece, numa coisa meio Twin Peaks ou Bates Motel. Na verdade, essa ideia eu achei bem legal. Isso exigiria muita maturidade,
uma maturidade que a gente nunca viu na franquia Sexta-feira 13 antes, porque seria uma história um pouco mais sóbria, um pouco menos cômica e tudo mais, mas seria muito interessante a gente ver essa fase ali, o que aconteceu com o Jason durante todos aqueles anos em que ele estava desaparecido, quando ele supostamente morreu quando criança e apareceu adulto depois que a sua mãe morreu. É uma fase que nunca foi explorada, pelo menos nos filmes de Sexta-feira 13, e seria muito interessante ver isso se fosse realmente o que for acontecer. Porém, sim, como tudo é sempre mais difícil do que precisa ser, temos mais um outro detalhe. O roteirista só tem os direitos de Sexta-feira 13 nos Estados Unidos, então, se for só ele que for lançar alguma coisa, ele não vai poder colocar no streaming como a Netflix, por exemplo, e lançar no mundo inteiro. Isso é péssima notícia pra gente, que a gente não vai receber esse filme de forma oficial. Por isso eu tô torcendo muito que as notícias que cheguem pra gente é que não é só um deles trabalhando separado, porque isso vai diminuir muito o potencial e o impacto que isso pode ter. O alcance que eles podem ir com essa história e com esses personagens. E o alcance literal de onde essa história pode chegar, porque se eles só lançarem nos Estados Unidos, vai ser não só difícil pros fãs de fora conseguirem acesso a isso, mas pras próprias distribuidoras e produtoras aceitarem um projeto que elas mesmas não vão poder lançar no planeta todo. Bom, já faz um tempo que eu queria trazer um vídeo pra vocês pra explicar toda essa questão legal que tava acontecendo com Sexta-feira 13. Eu recebo alguns comentários aqui perguntando o que tá acontecendo com essa franquia e por que a gente não recebe nada novo. E tá aí a explicação pra vocês. Burocracia. Porém, a gente tem ali um pingo de esperança desse produtor que diz pra gente que a gente pode receber novidades ainda esse ano. Você quer que eu fale mais da franquia Sexta-feira 13 aqui no canal? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua sugestão de tema pra eu trazer sobre essa franquia pra cá, porque eu sei que vocês gostam pra caramba, eu amo Jason Voorhees, ele é um vilão maravilhoso, mesmo que a franquia dele não seja lá muito do meu gosto. Mas eu tô super disposta a trazer mais se vocês quiserem. Se viram o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like aqui pra ajudar ele a chegar a mais fãs da franquia. E de se inscrever no canal caso você goste de terror, porque a gente fala disso aqui a semana toda. Eu espero que tenham gostado de entender mais os bastidores dessa franquia. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.